boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês estarem aqui conosco em mais uma edição do nosso Arquivos FC, programa que conta a história do futebol brasileiro e sempre traz, na medida do possível, uma personalidade do futebol, um ex-jogador, e hoje nós temos uma honra muito grande de recebermos o Mário Mota, Mário que foi centroavante de vários clubes do futebol brasileiro, um grande artilheiro do nosso futebol, fez muito sucesso nos anos 70 e começo dos anos 80. O Mário daqui a pouco vai estar chegando para bater esse papo com a gente. Queria dar uma boa noite para todos que estão em casa, mais uma vez acompanhando essa edição do Arquivos FC. Lembrando que o nosso Arquivos FC vai ao ar todas as terças e sextas-feiras, às 19 horas, e de domingo, uma edição especial do Tá na Rede, que é o nosso programa agora de domingo, às 11 horas da manhã. Comigo hoje está o Carlos Alberto Espina e o Emerson Charles, cada um na sua casa. Boa noite, Espina, boa noite, Emerson. Boa noite. Boa noite, estou em casa. Boa noite, cara. E é isso aí. O Mário já está na ponta da agulha aí, Emerson, para ele entrar conosco? Tá sim. Boa noite para todos, tá? A gente vai ter a honra de receber esse grande goleador, grande artilheiro, centroavante que jogou aí com camisas importantes do nosso futebol. Dr. Mário Mota tá na área aqui com a gente. Boa noite, Dr. Mário. Boa noite, Emerson. Boa noite, Espina. Boa noite, Alexandre. A todos que estão nos vendo. É um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Para a gente falar sobre futebol, né? E estamos aí à disposição. Um grande prazer de participar. Maravilha. O Mário, ele tem uma especialidade, né? Uma grande... Certamente é uma honra, e acho que para todo mundo que tem esse desejo de ser jogador de futebol, todo mundo sonha em defender o time do coração, né? E o Mário, ele conseguiu realizar tanto o sonho de jogar futebol, né, profissionalmente, e jogar no time de coração dele. Ô Mário, você pode dizer pra gente onde é que você começou a jogar e qual é o seu time de coração? Eu comecei a jogar nos infantis da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eu passei na peneira em 1969, eu tinha 14 anos, e Julinho Botelho era o treinador. Fui aprovado, fiquei nas categorias inferiores. Em 72, já como juvenil, nós fomos campeão paulista, né? Juvenil. Eu tive a satisfação de fazer 42 gols em 20 jogos. E depois, por esse motivo, fui convocado para a seleção olímpica, a seleção de júniores. Nós fomos para Cannes, na França, e fomos tricampeões mundial, né? Vou retornando, o professor Oswaldo Brandão me profissionalizou, e aí segui minha carreira adiante. Palmeiras, depois mais 10 equipes. Maravilha. Maravilha. Alexandre? Bom, primeiramente eu queria agradecer muito mais uma vez a presença aqui do Mário. O Mário que eu tive o prazer de conhecer algum tempo atrás. Não conheço o Mário pessoalmente ainda, mas através das redes sociais. Pessoalmente eu sou mais bonito. Espero, viu, Marião? Espero. Então, aí eu conheço o Mário. Só para descontrair, né? Claro. Conheço o Mário há um bom tempo na rede social, tenho a alegria de ter o Mário até no meu dia a dia, aí no Facebook, no WhatsApp, a gente sempre batendo papo, trocando ideias sobre futebol e outros assuntos. É uma pessoa muito bacana, eu tenho muita admiração pelo Mário, até porque também o Mário é um grande palmeirense, assim, como eu também torço pro Palmeiras, o Mário também é um grande palmeirense, mas o Mário, além de ser palmeirense, foi um grande profissional do futebol. Tanto é que jogou no nosso maior rival e não fez feio, pelo contrário, fez muito bonito lá enquanto esteve. Mário, deixa eu começar então com você fazendo a primeira pergunta da noite. Você é da Zona Leste aqui de São Paulo, né, Mário? Você jogou aqui num clube tradicional aqui, que é um clube amador, que é o 1º de Maio. Como é que foi o começo da sua carreira, teu pai, incentivador da sua carreira, que te guiou, te levou pro futebol, um grande palestrino também, que é teu pai. Como é que foi o comecinho da sua carreira? Porque nós vamos chegar durante o programa, atingir todas as etapas da sua carreira. Queria que você falasse como é que foi esse começo lá no 1º de Maio,
até você chegar no Palmeiras, eu não sei, eu li em algum lugar, até vou te perguntar se isso é verídico ou não, que você chegou a fazer um teste no Corinthians, aí acabou não sendo aproveitado, e o Julinho Botelho, que tinha um olho clínico, foi um craque de bola, um dos maiores desse Brasil, te trouxe para o Palmeiras e te aprovou nas peneiras. Como é que foi lá no começo da sua carreira, Mário? Sem dúvida, Alexandre. Quando criança, né, eu morava perto ali do 1º de Maio, do Tatuapé, onde eu até hoje tenho grandes amigos, né, e fui homenageado acho que uns 2, 3 anos atrás, pessoal bacana, e até hoje tenho eles bastante no meu coração. 1º de Maio do Tatuapé. Então eu era criança, desde os 6, 7 anos de idade eu frequentava lá a quadra de futebol de salão. Futebol de campo comecei com 10 anos, né? E aí até os 14 anos, 15 anos eu joguei no 1º de Maio. É um clube da várzea que está eternamente no meu coração. Aí eu fui fazer teste primeiramente no Corinthians, né? O treinador era o Rato. E só que naquela época era complicado. Eu até nem sei como estão as peneiras hoje em dia, né? Então, tinha lá 100, 150 garotos, e quem é goleiro, levanta a mão, quem é lateral, levanta a mão, quem é centroavante, levanta a mão. Eu, centroavante, levantava a mão, tanto no Corinthians, como no Juventus e na Portuguesa também. A Portuguesa com o Nene e o Brandãozinho. E o Corinthians com o Rato, no Juventus, sinceramente, não estou lembrado. Mas me colocavam de lateral esquerdo, 5 minutos, lateral direito, tanto no Corinthians como no Juventus, como na Portuguesa. Eu não tinha chance de mostrar nada, né? Porque fora de posição, centroavante, jogar lateral direito, lateral esquerdo, e era complicado. Até que o meu tio Luiz, que é um grande palmeirense, falecido, infelizmente, ele me levou lá no Palmeiras para fazer o teste com o Julinho Botelho. E eu dei sorte que o Julinho me escalou de centroavante no treino, né? Primeiro treino lá no campo de Santa Marina. E acabei fazendo 4 gols logo no primeiro treino. Quer dizer, o Julinho, eu e mais um, tinha mais de 100 garotos lá, eu e mais um outro jogador, o Julinho mandou voltar. Aí fui voltando, treinando bem e tal, pá. Aí o Julinho me fixou na equipe infantil do Palmeiras, né, depois juvenil. Já passei pelo seu Godet também, tive como treinador o Julinho, nas equipes inferiores do Palmeiras. O Júlio Botelho, o Godet e o Romero. O Romero foi meu treinador quando nós fomos campeão paulista em 72. Infelizmente também todos falecidos, né? Mas, então foi assim minha trajetória até eu me fixar lá como juvenil e depois, desculpe se eu perdi alguma parte da tua pergunta, mas mais ou menos acho que era isso. Não, eu só queria enfatizar aí que você já até colocou no começo da sua conversa conosco, uma coisa que eu acho que, poxa, eu não acredito que... Você deve saber, com certeza, esses dados. Mas, recentemente, nós tivemos no Palmeiras uma grande revelação, né, no futebol. O Palmeiras, que não tem revelado ultimamente tantos jogadores, há um tempo atrás, em 2015, né, revelou o Gabriel Jesus, né, que foi uma joia da base do Palmeiras. Mas eu não estou querendo falar do Gabriel, não. Eu só queria falar que você, lá atrás... marcou 43 gols, Mário, naquela temporada de 72. Realmente é um 42. Número assim, assustador. 42, né? É um número realmente... jogos. Né? É uma média de quase de 2 gols por jogo, né? 2 gols e alguma coisa por jogo. Quer dizer, é um negócio astronômico, inclusive até pela concorrência, né, Mário, que se tinha naquela época. Então, eu acredito que na história do Palmeiras, nas categorias de base, não existiu ninguém que superou essa média de gols que você alcançou. Quem chegou mais perto foi o Gabriel Jesus. Ele fez, parece, 36 gols, mas foi em 26 jogos, 27 jogos. O Wagner Love fez 29 gols, não sei quantas partidas também, 25, 30. E, justamente, na época eu estava em estado de graça, né, no campeonato juvenil. E o Antônio Guzman, que tinha a coluna no Diário da Noite, ele começou a publicar isso daí, né? E aí a diretoria do Palmeiras foi vendo e tal. O próprio Antoninho, treinador da seleção de júniores, nós somos tricampeão lá na França, me convocou, nós somos tricampeões. E, posteriormente, o Oswaldo Brandão me subiu para o time de cima.
Eu tive a felicidade de jogar, né, no Palmeiras ao lado de grandes jogadores, que, nossa, a segunda academia, né? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Admir da Guia, Edu Leivinha, César e Ney. Eu revezava, porque o titular, pegar o lugar do César era complicado, né? Então eu revezava com o Fedato, com o Ronaldo, com o próprio, tinha o De Rossi também na época, tinha vários jogadores. Aí quando o César, ele parece que ele foi para o Corinthians em 75, aí eu realmente tive minha chance no time de cima, e eu, das últimas, acho que 10, 12 partidas do Campeonato Brasileiro, eu participei, fiz 7 gols, né? E estava indo muito bem, eu queria deslanchar. Houve um incidente lá que não permitiu a minha continuação no Palmeiras. Nós vamos chegar lá. Tá certo, Mário. Fala, Espina, boa noite. Como é que você está, Espina? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre, Emerson, boa noite, Mário. É um prazer falar com você, a gente que às vezes se fala e a gente acompanha você nas redes sociais, né? Então, você tinha falado aí desse recorde que você fez de gols pelo juvenil do Palmeiras, essa seleção de Cannes também com outros grandes jogadores que você participou. E como que é para você ter iniciado no Palmeiras já no ano seguinte você ter sido emprestado? O quanto aquilo atrapalhou a sua carreira, que poderia ser promissora, né? Logicamente, como você falou, o Palmeiras com academia, com grandes jogadores, né? E você com uma característica, ao meu ver, diferente de todos eles que estavam ali, do César, do Maduro, do Fedato, e você ser emprestado. Como foi para você esse momento, ô Mário? Você se refere ao incidente que originou a minha saída do Palmeiras? Para você, o fato de ter atrapalhado a sua explosão, o seu início ali era promissor. E teve essa transferência aí para o Operário, esse empréstimo, né? Não, veja bem, então... Não atrapalhou, não. Pelo contrário, me fez adquirir mais experiência, porque eu tinha só 18 para 19 anos. E o Oswaldo Brandão falou, Mário, era difícil pegar o lugar do César naquela época. Tinha outro, tinha o Ronaldo também, era muito difícil, era um garoto começando. Então, eu precisava de experiência. Eu sou muito grato até ao Operário de Campo Grande, que me acolheu muito bem, a diretoria toda. Nossa, eu tenho o Operário também no coração. Não só o Operário, como Bom Sucesso, porque no ano de 74, eu fiquei 6 meses no Operário e depois 6 meses no Bom Sucesso do Rio. A quem eu sou muito grato também. Tenho também... Todas as equipes que eu joguei eu tenho no coração. Mas, nossa, a gente é tão bem tratado que você até se emociona, né? E são times, assim, menores de porte, né? Mas equipes que me deram todo o respaldo, né? O Operário... Eu adquiri experiência, o treinador era o Diego Lameiro, e depois lá no Bom Sucesso também, com o técnico Velha, né? Eu fiz 8 gols na Taça Guanabara, nos últimos meses que eu estive lá no Bom, fiquei 4 meses no Bom Sucesso. Aí eu fiz 8 gols. E o pessoal dos times grandes lá do Rio queriam também me contratar, mas o Oswaldo Brandão me trouxe de volta para o Palmeiras. Eu comecei no Palmeiras, claro, sempre o ano 75. Eu joguei algumas partidas no Campeonato Paulista, né? Mas sempre entrando depois, no segundo tempo, tá? Porque o titular era o César. Né? Quando o César foi para o Corinthians, que eu tive a chance de assumir a camisa 9. O que me atrapalhou mesmo foi o incidente ocorrido. Na época, meu amigo hoje em dia, Dino Sani, né? Meu amigo. Hélio Mafia, meu amigo também, era o preparador físico, e Dino Sani era meu amigo também. Hoje em dia é meu amigo. Na época houve um incidente originado dentro do treinamento lá, tivemos uma discussão, acho normal no futebol, mas os ânimos ficaram um pouco acirrados, né? E originou a minha saída do Palmeiras. Mas não tenho nada contra o Dino, nada contra o Mafia, são meus amigos hoje em dia, encontrei depois eles várias vezes. Encontrei o Mafia lá no Corinthians, quando eu fui para o Corinthians, o Mafia lá também, foi meu preparador físico, mas na época originou a minha saída do Palmeiras. Fui para o Náutico de Recife, onde eu fiquei 1 ano, fui vice-artilheiro do campeonato pernambucano,
Depois fiquei 2 anos no América do Rio, fui artilheiro 2 anos lá também, na média aí nos 2 anos, acho que mais de 30 e poucos gols. Depois o Internacional me contratou, fui artilheiro também no Inter, lá no Campeonato Gaúcho, teve uma distensão no final do Campeonato Gaúcho, eu fiz acho que 18 gols no Campeonato Gaúcho, 19, fiquei várias partidas fora, porque eu tive um problema na virilha, e aí o Inter contratou o Bira, burro, né, Bira, bom centroavante também, eu estava parado, e quando eu voltei na metade do Campeonato Brasileiro de 79, nós fomos tricampeão invicto, eu ainda entrei em algumas partidas, estava ainda aquela lesão muito grave na virilha, mas ainda entrei em algumas partidas, fiz parte do elenco e nos tornamos. Depois teve passagem pelo o Milionários de Bogotá, final de 79 me contratou, eu e o Valdomiro, e depois o Corinthians foi me buscar em Bogotá, o Corinthians me contratou. Se vocês me permitem falar o restante dos clubes que eu joguei. Não, mas nós vamos chegar lá, peraí, Mário. Então tá bom, eu não quero me antecipar. Senão você vai falar as perguntas que nós vamos te fazer. Você vai desarmar a gente. Tá bom, então. Peraí. Eu só quero fazer uma observação, se o Mário me permite, que na pergunta que o Spina fez, eu também tenho, na minha opinião, uma leitura parecida, talvez, com a que o Spina tenha. Porque o que o Spina quis dizer, na verdade, não é que você não foi feliz nos clubes que você defendeu. Pelo contrário, você já falou pra gente que você foi feliz no Operário, foi muito bem no Bom Sucesso, sendo artilheiro da Taça Guanabara, foi muito bem no América. O que o Spina quis dizer foi de talvez, embora você é muito jovem, né, naquela época você era jovem, e eu também entendi, quando você fala do titular do time, que era um ídolo, né, da torcida, que é o César, já mais um jogador já pronto, experiente. Meu amigo, meu grande amigo, talvez, meu professor de fazer gols. Sim. Nosso ídolo, César, né? Meu grande amigo. Sim, eu também, é meu ídolo também. O que eu acho que o Spina disse, e o que eu também penso, e eu acho que boa parte do palmeirense, especialmente ele que viveu aquela época, é que talvez faltou um pouco de paciência da diretoria para te manter, mesmo como reserva imediata do César, que você entrasse no decorrer das partidas, mas que você ficasse ganhando experiência dentro do elenco do Palmeiras, entendeu? Porque já era um elenco, já eram jogadores que já estavam terminando o ciclo da segunda academia, entendeu? Então, acho que, na minha opinião, pelo seu potencial, como demonstrou nas categorias de base, e o que você me confirmou depois nos outros clubes, a tua permanência no Palmeiras poderia ter mudado os rumos da tua carreira. Acho que mais ou menos foi isso que o Spina quis falar. Eu reitero, o Spina é um grande conhecedor do futebol, eu acompanho ele aí ele até me convidou para ir lá em São Miguel, né, Spina? Estou devendo para você essa daí, né? Você estava em Várzea Grande. Mas me convida aí de novo que a gente vai estar junto lá, né? Só falta o convite. Mas então, o Spina também tem certa razão, porque eu despontei com 42 gols. Né? Hoje em dia eu estaria na Europa, lá nem subiria para o time de cima, já ia para o time da Europa lá. Mas na época era diferente, Spina, sabe? Poxa, eu não ia ter chance de jogar lá. Eu poderia até ser aproveitado para, como o Alexandre falou, ficar no banco, ir entrando aos pouquinhos, mas eles não entenderam assim. E sabe que naquela época o passe era do clube, não era da gente. O clube fazia o que queria com a gente. Né? Você vai para lá e fim de papo, não tem conversa. Eu vou discutir com o Oswaldo Brandão. O Oswaldo Brandão era uma casca, velho. Discutir com ele era mau negócio. Eu falei, seu Brandão, fica tranquilo, eu vou e volto, hein? Ele falou, vai lá, aquele jeitão dele, né? Vai, depois você volta. E como aconteceu? Eu fui, voltei, ele me deu muita chance, e depois ele saiu, infelizmente teve um problema lá com o filho dele, né? O Márcio, que faleceu, foi uma tragédia na vida do Brandão. Mas depois o Dino Sani, que é um grande treinador também, era, na época, dos nomes do futebol brasileiro também. Eu fui feliz. Eu gostaria de ter ficado no Palmeiras o resto da minha carreira, né? Mas, infelizmente, tem certas coisas que não dependem da gente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O que o Mário está falando são as curvas, né, que a bola faz. Né? A bola vai para cá, vai para lá, e o Mário seguiu a carreira dele.
na minha opinião, assim, como fazendo um apanhado de toda a carreira do Mário, até mesmo depois, onde ele jogou, eu acho que ele caberia muito bem ainda no time do Palmeiras na sequência dos anos que viriam depois. Fala, Emerson. Ô Mário, eu achei interessante assim que você falou sobre o César, chamando ele de o seu professor de fazer gols, né? Fazer gol. A importância de ter tido um Oswaldo Brandão no começo da carreira foi fundamental para todo o segmento aí da sua trajetória profissional? A influência do Brandão? É? É que está um pouco baixo o seu áudio, eu não estou ouvindo muito bem. Não, o Oswaldo Brandão foi como um pai para mim. Ele, sabe, tudo que podia ser feito para mim, ele fez. Ele gostava muito do meu futebol, né? Ele acompanhava, desde a época do juvenil, ele acompanhava tal, e ele gostava muito. Ele me deu a maior força também. E para você subir para um time de cima do Palmeiras na época, não era qualquer um, não. Tanto é que acho que só eu, e depois o Toninho Vanusa, e o Tonho, o goleiro, dos juvenis. Teve depois também, parece que o lateral direito. Valdirzinho, e teve mais o Donizete, lateral esquerdo também. Eram as figuras do time juvenil, né? Eu recebi essa chance e ainda muito bem. No Campeonato Brasileiro de 75 eu fiz 7 gols, em acho que 10, 12 jogos. Porque eu entrava muito no segundo tempo, no final do segundo tempo, e quando o César era titular, quando o Ronaldo chegou a ser titular também, Pedato, né? Então, revezando, eu entrava, faltando 15 minutos. Né? Então, em 41 partidas, 42, que eu joguei no Palmeiras, a maioria entrando no segundo tempo, faltando 20 minutos, 15 minutos, e eu fiz 15 gols. Então, quer dizer, eu joguei mesmo, iniciei jogando partida, acho que 20 e poucas partidas. Mesmo assim, marquei 15 gols. Acho que é uma média boa, né? Mas, sim, infelizmente, depois eu saí do Palmeiras. Mas fui muito feliz na minha carreira. Com certeza. Não, e é por isso aí que você está falando, só endossa o que nós pensamos em ela. Talvez como palmeirense, né? Eu penso isso, o Spirian também tem essa opinião, que ainda eu acho que no Palmeiras, talvez, por um motivo ou por outro, não deu certo, você citou esse probleminha que teve com o Dino Sani, mas eu tenho certeza que bola para você jogar no Palmeiras, por muitos anos, é isso que eu quero dizer, Mário. Bola para jogar lá como titular, sim. Você tinha de sobra. Até porque... Pode falar, desculpe. Não, porque senão fica pensando assim, fica parecendo que você era inferior tecnicamente do que outros jogadores. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo você num patamar de, pelo menos, de igualdade. E o que o Palmeiras vai buscar depois o Toninho, que foi um grande centroavante também lá no Figueirense, né? Sendo que você era um prata da casa. Então, eu acredito que uma continuidade no Palmeiras, talvez não tivesse acontecido o problema que aconteceu, né? Como você já se referiu ao Dino Sani, que hoje é um grande amigo, né? Talvez a continuidade da sua carreira no Palmeiras teria sido maior por mais anos. E essa média de gols absurda que você fez na sua carreira, e até mesmo no profissional, aumentaria ainda mais. Até porque no final de 75, quando eu vinha... Marquei gol nos últimos jogos que eu participei, marquei gol contra o Goiás, lá em Goiás, contra o Grêmio, lá no Olímpico, contra o Santa Cruz, no Parque Antártica, contra o Nacional de Manaus, fiz 2. Eu fiz 7 gols aí em 8, 9, 10 partidas. Mas depois disso, eu estava numa fase muito boa. Fui para o Náutico de Recife, estava voando lá em Recife. Eu só fui vice-artilheiro lá. Posso contar essa curiosidade? Claro que pode. Só fui vice-artilheiro, porque o Sport e o centroavante era o Dario, o Dadá Maravilha, né? O Santa Cruz era o Nunes, e do Náutico era eu. Inclusive no Sport era o Dadá e o Ramon, que jogou no Vasco, baita no atacante também. Acontece que contra uma equipe lá chamada Santo Amaro, que era uma equipe bem inferior, né? O Dario fez 10 gols. E quando o Náutico foi jogar contra o Santo Amaro, eu tive que extrair um dente, teve uma cotovelada no jogo anterior,
Pô, aqui no fundo, e eu tive que fazer uma cirurgia no dente. E eu não pude jogar no jogo contra o Santo Amaro. Então, o que aconteceu? Primeiro artilheiro, Dario, 32 gols. Vice-artilheiro, Mário, 22 gols, 10 gols de diferença. Os 10 gols. Os 10 gols que ele fez no Santo Amaro. Podia ser que eu não fizesse 10 gols no Santo Amaro, mas pelo menos uns 4, 5 acho que eu ia deixar lá. Tá certo. certamente. Certamente. O Alexandre, quer Emerson. dar uma passadinha aí nos amigos? Oi? Exatamente, eu preciso dar uma passadinha nos patrocinadores primeiro, Emerson, depois você faz as perguntas dos amigos. Vamos. Beleza. Beleza? Então tá bom, eu queria falar do JM Supermercado lá em Barretos, na rua 36, Avenida 13, número 1004, na Vila Rios. Supermercado JM do nosso amigo Manolinho Gonzalez. Preço bom, preço barato, preço qualidade a toda a prova. JM Supermercados lá em Barretos, lá na terra do peão e de boiadeiro. Um abraço ao nosso amigo Manolinho Gonzalez. Também queria falar aqui da Loja do Pintor. Loja do Pintor na Rua Fátima, 429, no bairro Itaú, Joinville, Santa Catarina. Telefone 47 34 29 4000. 34 34 0800 é lá na Paulo Schroeder. É isso, Emerson? Na Rua Fátima é 429, bairro Itaú. Isso. Joinville, Santa Catarina. Telefone 47 34 29 4000. E na Paulo Schroeder, número 776, no bairro Petrópolis, Joinville, Santa Catarina. Telefone 47 30 34 0800. Loja do Pintor tem tudo para tintas imobiliárias, residenciais e automotivas. Queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Sandro Budal e a toda a galera de Joinville que nos prestigia aqui no Arquivos do Futebol. Também queria deixar um recado para que todos que apreciam aqui o Arquivos do Futebol sigam também uma das melhores páginas da internet, a página do meu amigo Enoque Júnior, Histórias de Boleiro. O Mário está lá na História de Boleiro também, viu? O Mário tem história lá também. O Enoque é caprichoso, o Enoque faz apanhado de tudo que é jogador bom, cara que marcou gol, artilheiro como o Mário. História de Boleiro, você vai encontrar a história do Mário e de mais uma centena de craques do futebol brasileiro. Então sigam no Instagram, no Facebook, no YouTube, Histórias de Boleiro. Beleza? O Emerson, dá uma passadinha nos amigos aí que estão mandando as perguntas aí. Um abraço pro Mário. Você tá com a relação aí? Tem bastante gente falando aqui com a gente, tá? Clairton Oliveira de Souza, que é um dos administradores aqui do grupo. O Arquimedes Silva Filho também tá aqui com a gente. O Vande lá de Limeira, nosso sempre presente companheiro aqui das lives, né? A Maria de Lourdes Pereira também tá aqui com a gente, mandando boa noite para todos. Fernando César... Minha prima, Nenê. Tá aqui também com a gente. Sua prima, Maria de Lourdes, né? Minha prima, Nenê. Essa daí Tá sangue certo. bom, Nenê. Beijo. Samerão Wagner tá aqui com a gente também, o Vanildo Mota, Paulo Sérgio, o Sérgio Lopes Lançac tá aqui conosco também. Ele reforça, né, que o Mário é um grande centroavante, que hoje seria titular absoluto do meu Palmeiras. Tenho quase certeza disso também, viu? É fácil. Tenho. Porra! Que dúvida, hein? Não tenha dúvida. Mas nem a forma. Covalesce. O Valber também tá aqui com a gente, dando parabéns pela entrevista, falando, Mário tem sangue verde, fazia gols, hein? E fazia mesmo, hein? Fazia bastante gols mesmo. Né? O José Gilmar Bortoleto tá aqui com a gente também. O nosso querido José Fernando Gatãozinho Naval tá aqui conosco. Um grande abraço pro Gatãozinho, tá? Falando aí que mandando um abração pro Mário, falando que o Mário fazia muitos gols mesmo. Tá endossando só o que a gente ha falado aqui durante a transmissão. Um abraço pro Roberto Forme também, tá acompanhando a gente. O Ayrton Gomes tá mandando um abraço para você, Mário, e tá falando assim, você jogou muito no meu timão. Tá, um grande abraço. Agradeço e mande retorne um abração para ele também. Tá certo. Tá aqui, ó, outro corintiano também, Sérgio Gonçalves, né, nosso querido amigo Sérgio Gonçalves está sempre conosco aqui também. Corintiano também, ressaltando que você era o centroavante titular do Corinthians
antes da explosão do Casagrande. O Mário vai falar daqui a pouco sobre essa passagem dele no Corinthians, essa história aí sobre esse período que ele jogou lá no Corinthians e a prova também de que não faltou profissionalismo para esse grande centroavante que foi o Mário, né? Ayrton Gomes também aqui conosco, né? Enfim, essa é a rapaziada que tá curtindo até agora aqui a live com a gente, Alexandre. É isso aí. Eu vou chegar no ano de 76, que é um ano especial para o torcedor do Palmeiras, né? O Palmeiras é campeão paulista em 76. Acho que ali se encerra um ciclo absolutamente vitorioso, né? Da Sociedade Esportiva Palmeiras. Anos maravilhosos, né? E ali se encerra um ciclo e começa já um outro ciclo, já é um ciclo da vaca magra. Nesse ciclo o Mário não faz parte, o Mário estava na parte boa ainda do negócio. Aí o Mário, como é que foi essa transação? Eu não tenho certeza, você me perdoa se eu tiver enganado. A transação que trouxe o Jorge Mendonça para o Palmeiras, vindo do Náutico, juntamente com o Vasconcelos, envolveu uma quantia em dinheiro e alguns jogadores que foram jogar no Náutico, né? Eu não sei se está a mesma leva que foi você, foi Toninho Vanusa, o Herbie, o Tonho. Como é que foi a Fedato. Talvez não. Oi? Fedato. Diga, Mário. Fedato. Tá certo. Quatro. Então, como é que foi, então, essa transferência para o Náutico? Você já acabou de falar aqui que foi um período feliz da sua vida lá no Náutico, né? Porque assim como você foi muito bem no Bom Sucesso, sendo artilheiro da Taça Guanabara com 8 gols, você vai para o Náutico e faz uma penca de gols. E só não foi artilheiro aí do Campeonato Pernambucano por conta dos 10 gols que o Dadá fez lá no Santo Amaro. Mas como é que foi a sua saída do Palmeiras? Você saiu feliz, digamos assim, para um novo desafio na carreira? Ou você acha que poderia ter ido para um clube talvez de uma projeção maior do que o Náutico naquele momento, embora o Náutico tivesse um timaço também? Me conta como é que foi essa fase da saída do Palmeiras para chegar até o Náutico. Não, na verdade, eu não saí feliz do Palmeiras. Claro que não. Eu era palmeirense, além de tudo. Eu não saí feliz do Palmeiras. O Nelson Duque me chamou no escritório dele. Eu já tinha brigado lá com o Dino Sani. Eu sabia que eu estava meio assim, né, tal. Aí, na semana seguinte, o Nelson Duque me chamou no escritório dele, ali no centro da cidade. Nelson Duque era o diretor de futebol do Palmeiras. E falou, olha, Mário, o problema é o seguinte. Você teve um problema lá, né, com o treinador e tal. Então, de momento, vai ser complicado para você ficar aqui, não sei o que e tal. A gente está fazendo uma transação com o grande nome da época, era o Vasconcelos, não era o Jorge Mendonça. Sim. Verdade. A gente está fazendo uma transação lá com o Náutico, vamos trazer o Vasconcelos e o Jorge Mendonça, né? O Jorge Mendonça veio meio de contrapeso, viu? O nome mesmo era o Vasconcelos, para que o Ademir da Guia já estava em vias de também, né, de mais um pouquinho encerrar, então eles queriam o Vasconcelos, meia esquerda, para substituir o Ademir da Guia. Bom, e vai você, ele não perguntou se eu queria ir, vai você, vai o Fedato, o Toninho Vanusa e o Tonho para o Náutico. E o Náutico vai mandar o Vasconcelos e o Jorge Mendonça. Eu vi que eu estava assim, né, meio sem ambiente com o treinador. Aí eu aceitei. Bom, vai o Fedato, que era meu grande amigo, infelizmente faleceu muito novo. Toninho Vanusa, que foi campeão juvenil junto comigo, Tonho também. Esses três faleceram, né? Infelizmente. Tanto o Tonho como o Toninho Vanusa e o Fedato falecidos já. Mas eram meus grandes amigos. E o Tonho foi comigo na seleção de júnior de Cannes, né? Toninho, nossa, amigão também. Aí, meu garotão também, 20 anos, 21 anos eu tinha. Falei, não, vou pro Náutico então, tudo bem. Aí o Palmeiras me emprestou pro Náutico. Aí nós fomos lá, fomos felizes. Nossa, morava muito bem lá em Boa Viagem, né? Lugar maravilhoso, Recife, gostei muito. O pessoal do Náutico tratou a gente lá, nossa, não sabiam o que fazer. E a gente deu a retribuição dentro de campo, né? Para a torcida Timbu. Maravilha. Isso aí, agora a Espina, manda a sua, Espina. Então, Mário, você jogou em alguns estados brasileiros, né, onde que a rivalidade é muito acirrada, né?
Qual desses lugares é mais acirrada a rivalidade? Lá no Sul, Inter e Grêmio, lá no Nordeste também, Santa Cruz, Náutico e Sport Recife. Aqui em São Paulo, você jogou nos dois grandes aí, o Palmeiras e o meu Corinthians, né, o arquirrival. Qual desses lugares aí é mais acirrado a rivalidade? Olha, para você qualificar qual o mais acirrado, um pouco difícil, né? Porque aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians é bem acirrada. Lá no Sul, você não pode. Eu jogo no Inter, eu não podia ir de camisa azul no treino, né? Eu tinha que ir de camisa. O meu carro não podia ser azul. Tanto assim, acho que até hoje, assim, né? Lá no Grêmio é a mesma coisa. Aparece alguém de carro vermelho lá, não entra no clube, né? E, bom, lá é terrível, viu? Lá no Sul, Palmeiras e Corinthians, é que tanto Palmeiras e Corinthians quanto Santa Cruz com o Náutico pulveriza um pouco, porque lá tem o Santa Cruz, o Sport e o Náutico. Então, a coisa divide um pouquinho. Palmeiras e Corinthians é muito grande, mas tem o São Paulo, tem o Santos, né? Na época tinha a Portuguesa, que era um baita de um time também. Nossa, a Portuguesa era um baita time. Não tinha torcida muito grande, mas era um baita time. Mas a rivalidade mesmo, Palmeiras e Corinthians, era muito grande. Mas outras equipes, Milionários de Bogotá e Santa Fé, lá em Bogotá, é uma das maiores, talvez maior do que, ou igual aqui de Palmeiras e Corinthians e Grêmio e Inter. Então eu vivia essa época, eu não ligava muito, eu entrava em campo para jogar meu futebol, eu não me importava, eu era profissional. Eu fui palmeirense até começar a ser profissional. Aí parei durante quase 15 anos, né? 13 anos. Eu parei cedo, parei com 29 para 30 anos. Aí essa época aí eu era profissional, não importa. Eu estava lá em Bogotá, o Corinthians foi me buscar, eu vim. O Deportivo Cali queria pagar $400 mil no meu passe. E o De Leon tinha vindo para o Corinthians por $300 mil, foi a maior transação, né? Imagina, $300 mil hoje não é nada. E o Corinthians me pagou $300 mil pelo meu passe para vir para o Corinthians, mesmo preço que pagou pelo De Leon, da seleção uruguaia. Eu tive a chance lá, é que eu tive um problema familiar lá em Bogotá. Infelizmente, nasceu um filho meu lá, depois faleceu, né? E eu estava muito abalado e tal. E aí eu aceitei a proposta do Corinthians. Eles foram lá, o Orlando Monteiro Alves e o Sérgio... Orlando era o diretor de futebol. E o Valdemar Pires foram lá. Comeram feijoada requentada lá no meu apartamento, porque meu pai mandava carne de feijoada para lá, com os pertences, né? E eles foram lá onde eu morava, comeram feijoada requentada. Isso é uma historinha legal também. Lá existe uma zona franca, né, que chama-se San Andresito, lá em Bogotá. É uma zona franca que tem na cidade. E o Sérgio, puxa, esqueci o nome ele era diretor financeiro do Corinthians, Sérgio, puxa vida, desculpe, Sérgio, teu sobrenome. Bom, aí nós fomos na zona franca, eles compraram alguma coisa lá, ficaram com baita medo de entrar com um radinho desse tamanho. Eu falei, não, fica tranquilo, pô. Ele tá morrendo de medo da alfândega pegar ele daqui com um radinho de nada. Até tirar uma gozação em cima dele. Mas então, mas a rivalidade lá é muito grande também. Milionários e Santa Fé, Inter e Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Eu não sei distinguir qual que é a maior, viu, velho? Certo. Santa Cruz e Náutico também grande. É que tem um esporte lá para equilibrar, né? Verdade. Ô Mário, você entre 76 e 77, você vai jogar no futebol carioca, né, no América do Rio. Você acha que foi o grande momento da sua carreira? 77 e 78. Pelo América? 77 e 78, isso. 76 joguei pelo Náutico, né? Aí que houve problema lá com o Palmeiras, porque na época, não sei se a lei ainda, não podia fazer empréstimo 2 vezes seguidas o jogador, né? Então o que aconteceu? O Palmeiras me emprestou para o Náutico, eu voltei, aí o Palmeiras tinha sido, né, em 76 campeão paulista, né? Só que eu nem cheguei a voltar para o Palmeiras, o América se interessou pelo meu concurso, e o América me levou, o Palmeiras me emprestou para o América de novo.
Eu fiquei 2 anos no América, graças a Deus fui muito feliz. Agradeço muito a torcida do América, nossa, até hoje me homenageio, então, muito legal. E só que o Palmeiras perdeu perdeu meu passe para o América. O América entrou na justiça lá, porque o clube não podia fazer 2 empréstimos seguidos. O América ganhou meu passe, né? Não sei se foi junto à CBF ou se foi na justiça como. E aí eu fiquei no América 2 anos. Mas fui muito feliz no América, viu? Respondendo a sua pergunta. Futebol carioca, a imprensa lá ela era um pouco mais amena aqui em São Paulo. A imprensa lá, você joga mal, eles falam que você foi mais ou menos. Então aqui em São Paulo o pessoal é mais assim, mais crítico, né? Era na época, agora não sei como é que tá. Mas na época o pessoal era fogo, você tinha que jogar nota 10 todo jogo, senão se jogasse mais ou menos, você tinha atuação, deixou a desejar, essas coisas todas. Lá no Rio de Janeiro, não, lá você jogava mal mesmo, tem a partida que você joga mal, a partida que você não vai, não dá nada certo, você acorda com o pé esquerdo. Ele até que foi esforçado para ir bem. Essa era a crítica que eles faziam lá, né? Mas eu fui muito feliz no América. Inclusive, viu, Mário? Acho que o Espina vai lembrar que eu vou falar agora, né, Espina? Quem falou a mesma coisa sobre a imprensa carioca, tem essa... que trata, de repente, ou pelo menos naquela época, tratava o jogador com mais carinho, foi o Roberto Rivelino. O River fala isso, que a cobrança que ele tinha aqui no futebol paulista, né, e todo mundo conhece aquela história em 74, o quanto ele foi cobrado e injustiçado pela imprensa, até por parte da torcida, né, e ele é recebido no Rio de Janeiro com todo o carinho, com toda a paciência, tanto pela torcida do Fluminense como pela crônica esportiva do Rio de Janeiro. Então, realmente, o que você falou aí, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu acho que foi a tua passagem, além de ter sido boa lá, você fez muitos amigos, porque também a imprensa lá, ela parece que tem mesmo um olhar diferente sobre o jogador, a parte individual do jogador, o ser humano, talvez, né? Acho que mais ou menos por aí, né, Mário? Nossa, na época aqui em São Paulo, o pessoal, nossa, Geraldo Bretas, Mauro Pinheiro, o pessoal era muito crítico mesmo. Se jogasse mal e mais ou menos, jogou uma péssima partida, o jogador ainda está verde, não sei o que, tá. Mas era o pessoal bacana, pessoal, assim, top, né, da imprensa. Tinha os mais amenos, como o Dalmo Pessoa. Dalmo Pessoa era legal, Dalmo Pessoa, ele era assim mais ameno, né? Mas tinha uma turminha na época lá que vou te contar, viu, velho? Milton Peruzzi era bonzinho? Peruzzi palmeirense, né? Peruzzi era legal. Peruzzi era um chefe da mesa redonda, né? Que faziam lá. Sim. Galvão Bueno estava começando lá, pegava uns bicos lá na mesa e tal. Era o Zé Italiano, né? Tinha o... Perão de Castro. O Brasil, Wilson Brasil. Perão de Castro. Espina deve se lembrar, né, Espina? Fala, Espina. Pedro Perão de Castro, Flávio Iazete. Perão de Castro, Roberto Petri, Flávio Iazete, o pai do Lucas Neto aí, que, nossa, outro dia eu consegui uma entrevista para ele na Rádio Trianon, nossa, palmeirense fanático também, dos bons, hein? O Sérgio, aliás, o Ayrton Gomes, ele diz aqui que o diretor do Corinthians, que o Mário estava falando lá, é o Sérgio Terpins. Sérgio Perkins. Não é Sérgio Perkins, não. Não. Sérgio... Terpins. Poxa vida. Acho que é isso mesmo, então. Eu não tenho... por aí. Isso, acho que é isso mesmo. Ele era diretor financeiro do Corinthians, lá, acho que na parte de finanças, né? Tá certo. O Orlando Monteiro Alves era o diretor de futebol. É o avô do Ídio Alves agora, do Corinthians, né? Pai do Adilson. Pai do Adilson e avô do Ídio. E o presidente, quem me contratou na época do Milionários, parece que havia sido o Vicente Mateus. Mas, na transação minha para lá, quem viajou para lá foi o Valdemar Pires, que na época ele assumiu a presidência do Corinthians nessa época aí. Na saída do Vicente Mateus, aí entrou o Valdemar Pires.
Beleza. Eu queria chegar nesse momento da sua carreira mesmo, que é um momento que parece que até envolveu a família do Mário, né? O Mário é palmeirense, como ele acabou de falar, todo mundo sabe, né? O Mário tem uma paixão pelo Palmeiras, mas, acima de tudo, ele foi um profissional, né? E o cara, quando é profissional, ele tem que... Aliás, é uma coisa que muito torcedor ainda não consegue entender, essa relação do jogador ser profissional e defender depois as cores do seu rival, de um outro rival, né? Eu acho isso aí uma coisa absolutamente normal. E essa coisa, essa paixão clubística que o torcedor, às vezes, alimenta, e que o jogador que jogou no seu clube de coração, por exemplo, o Mário jogou no Palmeiras, não poderia jogar no Corinthians, eu acho que é uma grande besteira, na minha opinião. E tanto é que eu acho que tem a ver que o Mário foi jogar no Corinthians e o Mário tem uma boa passagem no Corinthians. Eu acredito que dos jogos que você jogou, pelos gols que você fez, até porque 81 é um ano difícil para o Corinthians, é um ano de reformulação, o time que vinha de uma conquista em 79, aí em 80, né, tem o São Paulo e o Santos e tal. O Corinthians 81 já não tem mais, tenta montar um grande time com grandes nomes, mas aquela liga demorou um pouquinho para dar certo, porque foi dar certo, na verdade, em 82, né, com a sequência de 2 campeonatos, 8-2 e 8-3. Eu queria que você falasse para mim, Mário, como é que foi ter jogado no Corinthians, para você que é palmeirense, como você foi recebido lá, tratado, você jogou ao lado de um dos maiores gênios do futebol brasileiro, que foi o Sócrates, né? Eu queria que você contasse, então, um pouquinho de como é que foi a sua experiência lá no Coringão, ter jogado lá ao lado dessas feras todas, e depois da tua saída, porque muito da sua saída lá se deveu à sua contusão. Bom, para mim foi normal. Para mim, jogar no Corinthians, no Palmeiras, no Internacional, no Milionários, no Bahia, como eu joguei depois, no Santo André, no Operário, todos os times que eu joguei foi normal. Eu não senti diferença nenhuma. Fui muito bem recebido no Corinthians, muito bem, né? A família me surpreendeu, porque o único que não é palmeirense na família toda é o meu filho, que é São Paulino. Depois eu conto a história por que ele é São Paulino. Mas a minha família me surpreendeu. Pô, a família veste a camisa, né, velho? Eles vestiram a camisa e esqueceram que a família era palmeirense. Falaram, bom, sabe como que é mãe, pai, né? E irmãos, tal, essa coisa toda. Eles torcem pra gente, assim como eu torço para meus irmãos. Meu pai ainda é vivo, infelizmente minha mãe é falecida. Mas me surpreenderam, tanto a família, e eu a encarei normalmente. Eu pensei que, né... Eu cheguei voando lá de Bogotá, porque Bogotá são 2.700 metros, 2.800 metros, e os times da nível do mar, quando iam jogar em Bogotá, nossa, morriam no segundo tempo, né? E eu, 1 ano e meio lá em Bogotá, eu cheguei aqui voando, fiz gol no primeiro jogo, no segundo, no terceiro. Eu, infelizmente, no Corinthians, o único problema que eu tive no Corinthians foi lesão no joelho. Na 6ª ou 7ª partida, quando eu cheguei, estavam disputando o Campeonato Paulista. Foi uma partida contra o São José, no Parque São Jorge. O quarto zagueiro do São José era o Ademir Gonçalves. Lance normal, ele me deu um jogo de corpo normal, eu virei o joelho na grama, né? O pé ficou e o joelho foi. E eu senti que tive problema, foi aí que originou tudo, né? E aí, velho, foi um sacrifício. Eu jogava uma partida, o joelho inchava, aí acabava o jogo, nossa, que fazia tratamento e tal, o Léo Vilarinho cansou de fazer punção, né, para tirar aquele líquido que fica do inchaço, né? E só que chegou uma hora que a coisa complicou, né? Porque o próprio Léo falou para mim, Léo Vilarinho era o médico do Corinthians, né? Ó, Mário, se começar a tirar muito líquido do teu joelho, ele vai secar, não vai dar liga. É um negócio mais ou menos assim, não vai lubrificar mais teu joelho, porque vai tirar o líquido sinovial, que chama, né? Bom, foi eu tinha que jogar assim mesmo, velho, porque eu sempre tive comigo que eu tinha que dar retorno pro time que eu jogava. Eu não podia, para a torcida que estava esperando e tal. Eu entrava em campo, às vezes, baleado. Eu não tomava
Não era que nem o Garrincha que tomava injeção para poder jogar. Isso não. Mas eu fazia um sacrifício para ficar bom mais ou menos para o jogo, porque eu tinha custado uma fortuna para o Corinthians. Eu tinha que dar o retorno. A minha índole é essa. Eu sempre tive assim, eu tenho que ir para o time, tem que dar retorno. Tem que fazer gol de qualquer jeito, tem que dar cotovelada em back, tem que, sei lá, eu tenho que fazer gol. Tenho que, algum jeito eu tenho que dar. E tenho que jogar também. Eu não podia, na 7ª, 8ª partida, ficar parado e... Não. Eu, talvez até tenha me prejudicado um pouco na sequência, porque mais na frente teve um jogo lá contra o Guará que eu não pude, eu fiz o teste e, nossa, não podia nem pisar. Aí até entrou Casagrande bem, acho que fez 3 ou 4 gols no jogo e depois continuou, né? E eu fazendo sempre tratamento, até que eu tive que fazer a primeira cirurgia e realmente o que me prejudicou nessa ida pro rival não foi nada de torcida, não foi nada de diretoria maravilhosa. Nossa, me receberam de braços abertos, a torcida me recebia, até o primeiro jogo foi contra o Marília, e eu fiz um gol na estreia, lá no Parque São Jorge. Fui no Alambrado, lá foi uma festa com a torcida, lá me lembro. Ganhamos 2-1 do Marília de virada. E, nossa, estava tudo indo muito bem até eu machucar. Aí depois foi aquela via crucis, né? Tendo que jogar com o joelho machucado, não é fácil. Aí vieram as cirurgias aí, que depois a gente vai contando aí. Tá certo. Tá certo. Ô Mário, eu queria que você falasse também que você compôs o elenco do Inter campeão brasileiro de 79, campeão invicto. Queria que você contasse um pouquinho. Por gentileza, Emerson, por gentileza, você podia falar um pouquinho mais alto, está muito ruim o retorno? Por gentileza. Pode seguir que o meu tá ruim mesmo. Pode seguir. Espina, pode seguir que o meu tá ruim, eu vou arrumar o meu aqui. Justamente eu ia falar do Internacional, do elenco que até hoje, né, Mário, está na história, o tricampeonato invicto lá no Inter. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Mário? Estou ouvindo, sim. É que estou com outro celular aqui, mas só um minutinho. Pronto, pode falar. Desculpa, Espina. Manda o pessoal da Globo esperar um pouquinho, que o Arquivo do Futebol está com você agora. Então, esse tricampeonato invicto aí realmente está na história. Mas uma coisa que eu vi nesses jogos do Inter, lá no Sul, Mário, que você, às vezes, atuava com outros centroavantes, outros atacantes de ofício, que era o Adilson, que era o Bira, né? Então, quando a gente falou no começo, o seu início no Palmeiras, que era uma joia que poderia ter sido lapidada no Palmeiras, de repente você até jogar com o César, se bem que tinha Leivinha e tal. Mas como foi jogar com outros, o estilo de jogo seu, que a gente vê que você era um centroavante que tinha mobilidade, né? E o Adilson também, com mais mobilidade também. Agora só o Bira, o Claudiomiro, o falecido Claudiomiro, que também jogou com você, eram os mais... Como que era jogar com esse pessoal aí, que tinha mais ou menos a mesma função? Bom, eu era o centroavante, que eu voltava para buscar jogo também. Eu não ficava parado no meio dos backs, não. Eu me movimentava o jogo todinho. E eu tinha uma certa habilidade para poder voltar para buscar jogo. Então, inclusive, o pessoal lá do Sul, o Lauro Quadros, o Paulo Santana, o pessoal terrível da época da imprensa lá. O Paulo Santana era um gremista doente, mas ele elogiava. Bom, eu fiz 18 gols em 19 jogos lá no Campeonato Gaúcho. E eles falavam que eu não era número 9, que eu era número 8,5. Eles me chamavam Mário 8,5. Eu voltava para buscar jogo também. E jogar ao lado de... Eu cheguei a jogar até com o Claudiomiro. Teve partidas, umas 2, 3 partidas, que eu joguei com o Claudiomiro, que é um ícone lá no Sul, né? Um cara muito, muito carisma lá. Foi um baita centroavante, né? Então eu me dava bem jogar com o Adilson, cara habilidosíssimo também, né? Um jogadoraço. Infelizmente faleceu muito jovem, foi terrível. Mas eu gostava de jogar com o Adilson, gostava de jogar com... Bom, a gente tinha um meio de campo lá que era brincadeira também, né? Você jogar com Falcão, Caçapava, Batista, e 2 pontas que nem Valdomiro e Chico Espina, depois Mário Sérgio, aí você tem todo o respaldo do meio de campo, ficava mais fácil, né? Mas eu gostava de jogar com outro centroavante também. Eu fazia um 8,5, vamos dizer assim, né?
O Mário, Oi. é Sérgio Henrique Terpes. O nosso amigo está falando aqui. Sérgio Henrique Terpes. Isso. Foi um corintiano fanático que faleceu no ano de 1988. Já tem bastante tempo. Poxa mais de 30 anos. Mais de 30 anos atrás. É verdade. Infelizmente. Quem te mandou um abraço também aqui, deixou já registrado no WhatsApp aqui, foi o Sérgio Ramírez. Sérgio Ramírez, que você jogou com ele lá Joguei com o Ramírez no Paraná Clube. Pessoa maravilhosa, atleta exemplar, amigão, humilde. Joguei não precisa falar, dispensa apresentação, né? Seleção uruguaia, foi astro lá no Flamengo. Então, Ramírez, um forte abraço para você também, Ramírez. Tá bom, eu vou fazer uma pergunta, até você tocou no Ramírez aí, do Flamengo, né? Ô Mário, como é que foi essa história de você, por muito pouco, não ter parado no Flamengo, né? O Márcio Braga quis te levar para o Flamengo, e olha que o Flamengo tinha um baita time também, né? E com grandes atacantes, mas por que você não foi para o Flamengo? O América não deixou? Alguma coisa, algum problema, algum impeditivo ali de federação? O que houve que você não foi para o Flamengo? Porque, poxa, eu fico imaginando você chegando no Flamengo em 78, 79, por aí, e você ia fazer parte daquele timaço do Flamengo que ganhou tudo depois. Então, acontece o seguinte, veja bem, eu no final de 77, eu fui considerado o destaque lá do centroavante lá no Rio de Janeiro, né? O melhor centroavante, mas um destaque. Nós recebemos o prêmio lá no cordão do Bola Preta, lá na Cinelândia. Houve a festa de entrega no final do ano. Eu não fui o artilheiro do campeonato. Foi, acho que, o Zico, depois o Roberto. O Zico com 24, o Roberto com 22, eu acho que com 19 ou 20, não me lembro. Mas eu fui o destaque, né? E fui homenageado também, ganhei lá o troféu e tal. E na festa, cada mesa era de um clube. Tinha o pessoal do Botafogo, o pessoal do Vasco, o pessoal do Flamengo, do América. E o Márcio Braga me chamou na mesa dele, ele mandou um recado lá pelo pessoal lá, Mário, o Márcio Braga quer falar com você na mesa dele lá. Eu me dirigi à mesa dele, o Márcio Braga era o presidente do Flamengo. E ele falou, Mário, meu sonho é ver você fazer dupla diária com o Zico. Nós vamos vender o Toninho Baiano lá para a Arábia, e com o dinheiro dele que nós vamos receber, acho que já tinham falado com o pessoal da América lá, nós vamos comprar teu passe para já em 79 você começar, aliás, 78, né? 78. Foi final de 77. Já em 78 você começar a fazer dupla diária com o Zico. É o meu sonho, ele falou. Márcio Braga gostava muito do meu futebol. Muito amigo também, uma pessoa maravilhosa. Né? E só que aconteceu, bom, eu fiquei satisfeitíssimo, né? Apesar de no América ter um ambiente muito bom, joguei ao lado de craques, verdadeiros craques do América. Pessoal muito bom. O América tinha uma equipe maravilhosa na época. Era considerado time grande lá no Rio. Não sei se o Espina, o Emerson, você tem conhecimento da época, mas o América era uma equipa, era um time. Para você terem uma ideia, eu fiquei 2 anos no América, jogamos 10 vezes contra o Flamengo. 10 vezes. Flamengo de Zico, Carpegiani, Andrade, Adílio, né? aquele timinho do Júnior, Timeco, né? Aquele Timeco do Flamengo, né? Bom, time sensacional. Das 10 partidas, nós ganhamos 4, empatamos 3 e perdemos 3. Para ver o que era o América na época. Bom, mas só que não deu certo. O Toninho Baiano não se acertou lá com o time da Arábia, né? E aí o Flamengo não me contratou. Aí, posteriormente, no final de 78, o Inter de Porto Alegre me contratou. E eu fui muito feliz também, da Falcão e companhia. Tá certo. Olha, Emerson, foi o motivo. Oi? Tá melhor o seu áudio, Emerson? Eu acho que não. Acho que não melhorou, não. Eu vou passar pro Espina. Pode fazer a sua pergunta, Espina. Então, e o América com grandes jogadores, né, Mário? Com o País, Gerson Sodré, Silvinho, Mário, né? Uma grande equipe. Tinha muitos jogadores bons lá. Ótimos jogadores, né? Qual foi o zagueiro mais difícil que você enfrentou e qual jogador que você se inspirou? Bom, eu me inspirei desde criança, eu acompanhei o Palmeiras, né?
eu me inspirei em vários jogadores, centroavantes principalmente. Acho que eu já nasci com sangue de centroavante, então eu visava sempre o centroavante. E eu me inspirei em Ademar Pantera, tinha um centroavante muito bom chamado Dario no Palmeiras, Artime, eu gostava muito do futebol do Artime. Ele pegava na bola 5, 6 vezes no jogo, mas todo jogo era 1-0 Palmeiras, gol do Artime. Então eu fiquei fã dele. E eu peguei muito a colocação dele dentro da área. O Artime foi um argentino, um centroavante maravilhoso. E o César, né? O César, que eu já era maior, já estava integrado, inclusive, no juvenis do Palmeiras, ele foi o maior. E também o Deivinha, na parte de cabeceio. O Deivinha tinha uma técnica maravilhosa. E foi um dos maiores, talvez o maior cabeceador que o Brasil já teve. Concordo. E eu aprendi a cabecear, né? Eu tentei aprimorar meu cabeceio baseado no Leivinha também. Zagueiros, tinha ótimos zagueiros, né? Bons zagueiros que eu enfrentei. Tinha o Vantuir, que era do Atlético Mineiro, depois foi pro Grêmio, grande zagueiro. Nossa, tinha muito zagueiro bom, velho. Eu vou ser injusto se eu nomear 2 ou 3 agora. Tinha muito zagueiro bom, muito. Na Portuguesa tinha zagueiro bom, ali tinha o Calegari. O Corinthians tinha até o rapazinho que veio do juvenil, muito bom jogador, o Darcy, da back central, era muito bom. O Luiz Carlos Walter, nossa, tinha zagueiro muito bom. Eu cheguei a enfrentar Abel e Geraldo, velho. Passar pelo Abel e Geraldo, a barreira do dava inferno, a primeira, outro dava a segunda. Quando chegar dentro da área, você já estava quase morto. Já. E o Moisés, Mário? Moisés, nossa. Moisés, então, uma vez, Botafogo, Bom Sucesso, que eu já de Bom Sucesso e Vasco. Eu era um garoto ainda, tinha 18 anos. Lá em São Januário, Bom Sucesso e Vasco. O Moisés me deu uma entrada que rasgou o meu calção de cima até embaixo, assim. Eu fiquei só de sunga no campo. Uma entradinha que ele me deu, hein? Então, o Moisés acho que talvez tenha sido o mais assim, não vou dizer maldoso, mas o estilo dele era esse, ele jogador que bate muito mesmo, né? E tinha uma certa técnica, mas era um jogador, eu tinha até esquecido do Moisés, acho que a gente quando apanha muito até esquece. Mas ele foi um baita de um back xerifão, né? Aquele xerifão que... Essa entrada que ele me deu, eu nunca... Quando eu olhei assim, eu estava de sunga. Nossa, eu também não era santo, né? Eu tenho 48 pontos no rosto de cicatriz, mas eu deixei aí umas dúziazinhas para muita gente aí também. Que não pode. Você não pode só apanhar, você tem que... Não pode ser expulso, mas tem que também retribuir a gentileza de vez em quando, né? Tá certo. Tá certo. Quem tá mandando um abraço aqui pro Mário é o Valtinho, nosso amigo Valtinho. Ponta direita. Ponta direita do São Paulo, grande ponta direita. Nossa. Não, ele amigo, não até fiquei. Ele diz assim, ele diz assim que quando eu cheguei, o Inter, o Mário saiu. Foi logo que o Valtinho chegou e o Mário saiu. Isso. É isso, né, Mário? Final de 79, terminou o Campeonato Brasileiro. Em janeiro, o Milionários me contratou junto com o Valdomiro, ponta direita, e o Valtinho chegou. Inclusive, estive conversando com o Valtinho esses dias aí, né, no Face. Ele é meu vizinho aqui. E ele foi muito bem no Inter, foi muito bem no São Paulo. Oi? Ele mora no Quarto Centenário, aqui pertinho. Então. Estive conversando com ele esses dias aí. Legal. Abraço, Valtinho. Abraço, Valtinho. Forte abraço. Um outro que está te mandando um abraço aqui também é um palmeirense que eu prezo muito, grande amigo meu. Esse aqui é amigo do dia a dia, dou risada com ele tudo o dia inteiro no WhatsApp, que é o Reinaldo Soto. Reinaldo Soto, lá da cidade de Patriarca. Reinaldo Soto, grande amigo também, nossa, pessoa maravilhosa. Ele tem lá o grupo da, né? Cidade Patriarca, né? Nossa, uma pessoa, gente finíssima. Um grande abraço para você, Reinaldo. Prazer em estar junto com você aí nessa live aqui. Legal, Reinaldo Soto, grande palmeirense. Grande palmeirense. Fãzão do Mário. O Reinaldo falou que o Mário é um dos ídolos, os primeiros ídolos da infância palestrina, o Reinaldo Soto.
Mário, eu queria saber de você como é que é Orgulho. hoje. Depois nós vamos ainda falar de alguns clubes que você jogou, mas eu já vou dar um pulinho lá na frente. Estamos com 1h05 de live, vamos ficar mais uns 20 minutinhos ainda. Então vamos lá. Eu queria te perguntar como é que é hoje você. Eu vejo as fotos na sua rede social, nas festas que o Palmeiras promove, né, anualmente. Aliás, esse ano, né, Mário? Ano passado, quase eu fui com você na festa, né? Aí não deu certo aquele negócio do convite e tal. Quem sabe, se é que vai ter esse ano, né? A gente pode até se encontrar lá. Poxa, vai ser um prazer vai ser um prazer você ir junto, né? Sim, eu também quero muito ir nessa. Há muito tempo que eu tenho o maior desejo de ir numa festa de aniversário do Palmeiras. É maravilhoso. Quem sabe se as coisas voltarem ao normal, até setembro, né? Que é o mês que Vamos ver se a convite o coronavírus deixa, né? Vamos ver, né? Mas como é que você hoje, você frequenta o Allianz Parque? Eu vejo você lá com as suas fotos lá naquela tribuna de honra dos ex-jogadores, que é um espaço que o Palmeiras destina aos ex-jogadores, que eu acho que é muito legal. Você tem um vínculo ainda muito forte com o clube, com as pessoas, você lá é bem tratado. Como é que funciona a tua relação hoje com o Palmeiras, com o clube? Nossa, eu sou super bem tratado lá no Palmeiras. Você está se referindo ao camarote dos imortais, que existe lá no Allianz Parque. Tem um camarote só para os ex-jogadores, né, da época. Chama-se camarote dos imortais. Claro, todo jogo do Palmeiras eu vou, fico lá, né? E, nossa, Palmeiras, tenho muitas amizades lá no Palmeiras. O Bruno, da assessoria de imprensa. Bruno é amigão da gente. Eu estive ultimamente lá, ainda estava o Mano Menezes, teve um churrasco lá dos jogadores, e eu estive com eles lá, né? Conversei com o Mano Menezes, conversei com o pessoal todo lá, pessoal muito bacana, o William, aquela turma toda. E eu tenho acesso muito bom. Nossa, o próprio César, né, que está sempre lá, Ademir da Guia, Dudu, são figura, Tonhão, essa turma toda, o Edu Bala, essa turma toda eu sempre encontro no camarote, a gente vai, então a gente fica, né, junto lá. É maravilhoso, viu? Claro, agora com a pandemia a gente parou e eu estou montando até uma loja virtual de produtos do Palmeiras aí. Assim que eu tiver montado, vou fazer meu marketing com você também. Isso, pode fazer seu marketing. Aliás, em falar em marketing, Emerson, eu queria deixar para quem não ouviu ainda os nossos anunciantes aqui, vamos dar mais uma passadinha aqui para fazer o último giro de anunciantes. Falar do JM Supermercados, lá em Barretos, na rua 36, esquina com a Avenida 13, número 1004, na Vila Rios, em Barretos, a terra do peão e boiadeiro, supermercado de JM, que tem de tudo do bom e do melhor, com preço justo e qualidade. Dá uma passadinha no JM, conversa com o nosso amigo Manolinho Gonzalez, que lá você vai se surpreender com o preço e com a qualidade do JM Supermercado. Eu também queria falar aqui da loja do pintor, o meu amigo Sandro Budal, lá na Rua Fátima, número 429, no Itaú, Joinville, no telefone 47 3429 4000. E na Paulo Schroeder 776, no Petrópolis, Joinville, 47 3034 0800. Loja do Pintor, onde você vai encontrar tudo para tintas imobiliárias, residenciais e automotivas. Conversa lá com o Sandro Budal, futuro prefeito de Joinville. Meu amigo Sandro Budal, um grande abraço para você, para toda a sua galera aí de Joinville. Melhoras para o teu pai. Pessoal, eu sei que está passando uma fase difícil, mas tudo vai melhorar, viu, Sandrão? Grande abraço para você. E por último, eu queria falar do nosso parceiro de sempre, o Enoque Júnior, que é o mentor da página Histórias de Boleiros. História de Boleiros está no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Enoque Júnior, um cara multimídia, que trata o futebol do passado com o maior carinho e respeito a esses ex-jogadores, como é o caso do nosso amigo hoje, nosso convidado Mário Mota. Espina, vamos mandar a sua última aí, tá, meu irmão? Deixa eu perguntar para o Mário. Ô, Mário, você fazia tanto gol que você ganhou um prêmio aí num teste de loteria esportiva, né, tendo feito gol mais rápido, né? E conta a sua passagem pelo Juventus e pelo Bahia aí pra gente. Espina, eu não joguei no Juventus, Espina. Eu admiro muito o Juventus, mas eu não sei como que surgiu, acho que é outro Mário, acho que é aquele que jogou no Fluminense.
Ele jogou no Juventus, eu não joguei no Juventus. Bom, primeiramente vou responder para você, em relação a esse prêmio da Loteria Esportiva. Na década de 70, a Caixa Econômica Federal, ela premiava o jogador da rodada que fizesse o gol mais rápido, né? E eu me lembro, eu tenho recorte até, que eu... Deram um carrinho no Mário aí. Caramba, essa do Juventus. O que acontece, Espina? Todos os lugares que você vai consultar sobre a carreira do Mário, em qualquer lugar, que é esses portais que tem aí, você vai encontrar lá como ele passa no Juventus, ele não jogou no Juventus mesmo. Eu acho que o Mário tomou um carrinho violento aí, né, Emerson? Porque, pelo jeito, lá... Não foi eu, não. A entrada... Acho que o Mas é engraçado que está em três portais, está falando. Sim, três portais que jogou no Juventus. Se você procurar no Gol, no Tarde de Pacaembu, onde você procurar, você vai aparecer que ele jogou no Juventus. Desculpe, caiu a conexão aqui, agora voltou. Caiu a conexão, você tomou um carrinho do espírito de Moisés aí. O Moisés me deu aqui na canela e o celular caiu aqui. Viu? Então, eu estava falando, como eu estava falando, deixa eu ver, eu me perdi um pouco agora, em relação a reportagem do gol. O gol da Caixa Econômica, ela premiava, né, o atleta que fizesse o gol mais rápido. Isso, eu não me lembro o jogo que foi, mas eu fiz, acho que foi contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Eu fiz o primeiro gol do Palmeiras aos 4 minutos, e eu ganhei o prêmio de 2.000 cruzeiros na época. Não sei quanto seria agora. Não era grande, não era um prêmio muito grande. Naquela época, a gente, o melhor da partida ganhava motorrádio, né? Então, vocês imaginam que não era, as premiações não era... E o Dudu, como presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais, esteve presente lá no Palmeiras, junto com o presidente da Caixa Econômica, lá, o pessoal da financeira também, e me fizeram a entrega do prêmio. Eu tive essa satisfação, né? Em relação a outra pergunta... Você falou do Bahia, o Juventus, já que você não jogou. Juventus, Bahia. Tá. Então, exatamente, o Espina. Eu não joguei no Juventus, né? O pessoal confunde um pouco. Talvez com aquele Mário que jogou no Fluminense, jogou no Bangu, depois jogou no Juventus também. Mas eu joguei no Bahia. Lá no Corinthians eu fiquei impossibilitado, fiquei quase um ano parado, um ano e pouco. E aí, quando eu voltei, eu fui emprestado para o Bahia, né? Tornamos campeão baiano lá. E depois do Bahia, eu voltei, terminou meu empréstimo. Na verdade, não foi bem, terminou o empréstimo, né? Eu tive uma discussão com o treinador também. Lá foi um entreveiro forte com o Paulo Amaral na época. Eu não sei nem se é falecido o Paulo Amaral. Mas tive um entreveiro com ele. Aí eu ia indo muito bem no Campeonato Baiano lá. Tinha uns jogadores maravilhosos, Osni, Léo Oliveira. Tinha muito jogador bom lá. Então eu voltei um pouco antes de volta, né, pro Corinthians, e aí depois, no segundo semestre, eu fui pro Paraná Clube, era o Pinheiros na época, né? Joguei junto com o meu querido Sérgio Ramírez Dávila, né? Sérgio Ramírez, né? Dávila, né? Isso. O seu último sobrenome. Então, tive a satisfação de jogar com ele no Paraná Clube. Fiquei 4 meses lá no Paraná. Aí, num jogo lá contra o Operário de Ponta Grossa, eu tive a segunda contusão. Nossa, eu virei o joelho lá muito forte. Aí eu tive que operar a segunda vez o joelho, né? Foi quando eu voltei para o Corinthians e fiquei completamente parado. Mas eu nunca desisti. Eu, por minha conta mesmo, quando eu estava me recuperando da cirurgia, depois de muito tempo, eu por conta própria, fui lá para a clínica do Nivaldo Baldo, lá em Campinas. Nivaldo Baldo, não sei se até hoje deve ter uma clínica boa, né? E eu treinava 12 horas por dia. Fiquei 3 meses lá na clínica, treinando 12 horas por dia. E era complicado. Quando eu voltei, minha perna estava igual a do Caçapava, estava que parecia 2 toras, né?
e finado Caçapava, amigão também do Inter e do Corinthians. E aí, quando eu voltei, o treinador do Corinthians era o Carlos Alberto Torres, capita. Eu voltei, estava sem contrato, nada, né? Voltei. E eu comecei a fazer os coletivos, e o Carlos Alberto me chamou e falou: Mário, como é que está a sua situação aí? Eu estou sem contrato, porque eu tive problema no joelho, bastante. Fiquei quase 1 ano e meio. Estou voltando agora, fiquei lá no Nivaldo Baldo e tal. Não, porque você é meu melhor centroavante agora aqui, velho. Você tá voando nos treinos aí, eu quero que eles renovem o teu contrato agora. Estou sem contrato, Carlinho. Aí foram lá, só que o pessoal foi contra, né? Até pela preparação física, deram parecer contra, disseram que a minha operação, as 2 cirurgias tinham sido muito fortes, e aí não renovaram o meu contrato. Foi aí que eu pedi, né, que eu falei, bom, já que vocês não vão renovar meu contrato, eu vou parar de jogar futebol. Aí pedi a liberação do fundo de garantia e parei de jogar futebol, com 29 anos. Antes disso eu tinha passado pelo... eu te falei, né, que eu passei no Santo André também, tive no Santo André, tive uma fase, 4 meses, joguei no Santo André. Eu não quero esquecer nenhum clube que eu joguei, porque eu amo todos eles. Tá certo. Aliás, no Santo André, né, Mário, que você, pelo que eu saiba, assim, você marcou o gol mais bonito da sua carreira, né? Foi o gol mais bonito da minha carreira. O goleiro era o Carlos, foi contra a Ponte Preta, e o goleiro era o Carlos Ganso. E o Ricardo Long era o lateral esquerdo do Santo André. Ele veio pela lateral esquerda, e eu estava de frente para a grande área, o Juninho e o Polozzi estavam me marcando. E eu estava na frente deles, de costas para a entrada da grande área. Aí eu pedi a bola, o Ricardo cruzou, e quando ela veio, eu matei no peito, ela subiu. Ela subiu, eu dei uma bicicleta, linda, foi linda. E a bola entrou bem na forquilha do Carlos. O Carlos não teve nem reação, ela entrou. E não teve muita repercussão, assim, porque o jogo do Santo André contra a Ponte Preta, né, não tinha, assim, grande alarde, né? Mas foi o gol mais bonito da minha carreira, assim. Tem alguns torcedores que se lembram e conversam comigo no Facebook, elogiam o gol e tal. Realmente, teve alguns bonitos também, quando eu jogo em outras equipes, mas o mais bonito da carreira foi esse, Espina. Espina, Alexandre e Emerson. Só uma coisinha, você conhece o Edu do 1º de maio, o Mário? O Edu, um fortão? Edu? 1º de maio. Ele é antigão lá. O Edu? Pô, conheço todo mundo lá. Edu, grande abraço para você aí. Amigão, Edu. Ah, é? Amigão. Poxa vida. Pessoal do 1º de maio, maravilhoso. Gente boa, Edu. Grande abraço. Prazer também estar com você aqui nessa live. Vou aparecer qualquer hora aí para jogar truco aí no 1º de maio, hein? Vá pro Madureira para preparar cerveja aí que a gente vai bater um truco aí. Eu sou bom nisso, hein, velho? Tá certo. Depois eu vou falar com o Madureira, é o presidente do 1º de maio. Aí eu tô para fazer uma visita lá para eles. Fizeram uma homenagem para mim muito bonita há uns anos atrás aí. Eu sou muito grato ao 1º de maio, é o meu clube de coração da Várzea. Mas a gente vai dar um pulo aí qualquer hora para voltar a reviver os bons momentos de infância. Nossa. Perfeito. Legal, gente, legal. Bom, então, pessoal, é isso. Hoje nós tivemos a honra e a alegria de ter recebido aqui o Mário Mota. Foi uma entrevista gostosa, já chegamos a 1h20, nosso tempo estabelecido para nossas lives, né? Só deixando registrado aqui mais os 2 abraços aqui, antes de eles me darem uma bronca por não ter citado eles. O Dimas Salum, grande Mário, dava trabalho para os atacantes, um grande abraço. E para o JR, que é um corintiano também, está sempre com a gente aqui no grupo. Um abraço para o JR também. Para todos que prestigiaram a nossa live, queria agradecer demais a presença do Mário hoje aqui, dizer que foi realmente uma satisfação muito grande em ter batido esse papo com essa figura maravilhosa. Tenho uma admiração muito grande, tanto pelo jogador, quanto pela pessoa, e para nós aqui do Arquivos do Futebol. Foi mais uma noite gloriosa, e eu queria, Mário, deixar registrado aqui, em nome de todos os amigos que estão aqui no grupo conosco, em nome do Emerson, do Espina, do pessoal que está em casa. Eu queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua gentileza, em ter batido esse papo gostoso com a gente. Valeu, Mário! O prazer, Alexandre, o prazer foi todo meu, tive uma satisfação enorme, a honra de ter sido convidado por vocês, né? É realmente uma honra, pessoas maravilhosas.
Emerson, você, Alexandre, o Espina também. E eu me sinto muito honrado. Quero mandar um forte abraço para todas as pessoas que acompanharam nossa live, né? Tanto palmeirenses como corintianos, como de todas as equipes. Acho que o futebol ele é maravilhoso porque ele envolve a rivalidade entre as equipes, né? Tomara que após a pandemia ele volte bem e as pessoas pensam em paz, né? Não em guerra. O futebol é um entretenimento, é uma coisa bacana. Eu sou do tempo que as torcidas ficavam, as duas torcidas no estádio. Vocês também, né? Espina também, Alexandre, Emerson é mais novinho, você pegou, Emerson também? Então, o máximo que a torcida do Palmeiras gritava quando o Palmeiras fazia gol, o cara do teu lado, que era corintiano, gritava quando o Corinthians fazia gol, era o que acontecia. Saudade. Então, tomara que desejo muita paz, muita tranquilidade, né? No futebol, quando voltar. E eu quero mandar um forte abraço a todo mundo, a vocês todos aí da mesa, da live. Da mesa virtual. E a todos aqui. É uma mesa a todos virtual. Aqueles que acompanham. Amigos virtuais. Entrevista virtual. E a todas as pessoas que deram a honra de nos acompanhar também, né? Os elogios, essas coisas todas. Eu agradeço muito, espero que tenha outras oportunidades também vocês aí, pessoal. Com certeza, vai ter sim. Vai ter sim. Fala, Emerson, dá o seu boa noite final aí, então. Tá certo, então, gente. Foi uma satisfação enorme a gente ter o Mário aqui hoje, tá? Um grande abraço para você, Mário. Que volte outras vezes aqui com a gente. Todo mundo que participou aí conosco também, mandando as perguntas. Enfim, sexta-feira tem mais Arquivos FC. Quem é o convidado de sexta, Alexandre? Sexta-feira nós teremos aqui um grande goleiro, ganhador, né? Esse cara que ganha bola de prata, bola de ouro, né? Bola de ouro ou bola de prata? Agora eu fiquei na dúvida. Bola de ouro, né? Duas. Bola de ouro. Bola de ouro, é verdade. Grande Roberto Costa Cabral, goleirão, que surgiu lá em Santos, depois fez muito sucesso no futebol do Paraná, no Clube de Regatas Vasco da Gama, chegou à seleção brasileira, jogou no Noroeste de Bauru, figuraça. Roberto Costa vai estar conosco aqui na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Atlético Paranaense. Oi? Atlético Paranaense, né? Isso. Jogou no Atlético Paranaense. Jogou no Coritiba e no Atlético Paranaense. Jogou nos dois. Jogou no Curitiba também. Jogou. Lembro dele no Atlético Paranaense. Muito bom goleiro. Sim, foi um timaço aquele lá, né? Do Furacão naquele ano lá. E o Roberto Costa vai estar conosco aqui na próxima sexta-feira. E no domingo às 11 da manhã, domingo, dia sagrado do futebol no mundo, o Arquivo do Futebol agora com o seu novo projeto que está na rede. Domingo teremos a honra de receber o Wilson Tadei, que é atual técnico de futebol lá do Guará, em Brasília. Tem uma história riquíssima também no futebol, jogou em vários clubes aí, é uma figura muito querida no futebol brasileiro. O Wilson Tadei vai estar conosco aqui domingo. Então, se me permite, eu joguei Grenal contra o Tadei. Ah, é? Então você sabe quem que é, né, cara? Olha como é que é, né? É muita técnica, muito, né, Mário? Muito bom jogador, maravilhoso. Maravilhoso, né? É isso aí. Grenal não é fácil lá, não. Hã? O Grenal nós jogamos contra. Né? Já fica o convite aí pro Mário acompanhar a entrevista aí com o Tadei. Vou acompanhar, claro, como espectador, né? Tá certo. Beleza, então é isso aí, pessoal. Então foi mais uma vez um prazer estar com todos vocês aqui essa noite. Renovo os convites, então, para que sexta e domingo vocês voltem a estar conosco. Agradeço demais aí aos meus colegas Carlos Alberto Espina e Emerson Charles, e especialmente para o Mário Mota. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem todos com Deus. E o Mário vai voltar com a gente, qualquer hora dessa daí, o Mário está de volta com a gente. E a gente vai se encontrar, viu, Marião? Lá no palestra, aonde for. Vamos marcar. Um abraço. Tá bom? Vamos marcar sim. Faço questão que eu ia falar para você, a gente assistiu um jogo junto lá no camarote lá dos Imortais, né? Já tá pensou? Em pé. Deixa eu voltar. Tá bom. Vamos ver a palestra lá. Olha, eu conheço bem o Allianz Parque, mas eu nunca tive o prazer de ir no camarote dos Imortais. Quem sabe eu tenho esse convite aí. Rapaz, aí sim, hein? Aí é vida. Tá certo, pessoal. Então, boa noite. Tudo de bom para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente.